Oi gente, tudo bem? Eu sou Lenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 6. É nesta vida, estúpido. É isso mesmo que vocês ouviram. E a frase é: se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Em 27 de outubro de 2004, o impossível aconteceu. Naquela noite, foi dito que porcos tinham sido vistos voando sobre a Nova Inglaterra. O inferno tinha congelado e Elvis, que tinha morrido 27 anos antes, mas tinha sido contratado com antecedência para dar um concerto no Maine, na noite seguinte à sua morte final tinha se mandado. Meu pai foi fã do Red Sox durante toda a sua vida, mas fez sua transição sem nunca tê-lo visto vencer a World Series. Nem eu também. Entretanto, apesar do histórico do time, eu tinha um bom pressentimento em relação às suas perspectivas naquela noite de outubro, por duas razões. Primeiro, um eclipse total da Lua estava previsto para ocorrer durante o jogo. E se o Sox ia mesmo ganhar o campeonato pela primeira vez em 86 anos, era para ser naquele dia. Em segundo, o time estava tinindo. Depois de estar com 3 jogos em desvantagem em relação aos seus rivais clássicos, os New York Yankees, o Red Sox tinha conseguido a maior vitória na história do time, derrotando os Yankees 4 vezes direto, vencendo o campeonato da American League. Foi uma revanche que nenhum escritor poderia ter inventado, porque as pessoas pensariam que seria forçar demais. Um bando de auto-intitulados idiotas. Os jogadores do Red Sox não se importavam com a assim chamada praga do bambino. Eu vou colocar uma nota aqui. A praga do bambino era uma superstição que veio do fracasso do time de beisebol Red Sox de Boston em vencer a World Series durante um período de 86 anos, de 1918 a 2004. Babe Ruth também era conhecido como Bambino. Tão chamada praga do bambino, que supostamente estava flagelando o time desde que Babe Ruth tinha sido vendido para os Yankees em 1919. Esses caras jogavam como se ninguém estivesse assistindo. Eles amavam o jogo e uns aos outros. Foi um prazer muito grande assistir a isso. Não só queria mesmo que o Sox ganhasse, mas esperava que eles vencessem naquela noite porque eu estava agendado para voar para Austin, Texas, na manhã seguinte para dar um workshop de 3 dias no The Crossings. Não sabia como seria a logística em termos de assistirmos ao resto dos jogos depois que chegasse lá. Assim, pensei que seria maravilhoso se o campeonato terminasse naquela noite. Os Red Sox tinham vencido 3 jogos diretos com o St. Louis Cardinals, indiscutivelmente o melhor time de beisebol daquele ano. Depois dos Sox venceram o primeiro jogo, um lance com muitos pontos que poderia ter acontecido de qualquer forma. Seus primeiros arremessadores assumiram e tiveram um desempenho brilhante. Era isso mesmo que tinha faltado ao time durante todos aqueles anos. Eles sempre tiveram grandes rebatedores e este ano não era uma exceção. Mas ter mais do que um grande arremessador no time era uma raridade na história do Red Sox. Em 2004 eles tinham vários e quando chegou o campeonato deram o golpe final. É dito que bons arremessadores sempre vencem bons rebatedores e vice-versa. Mas o fato é que os arremessos vencem em beisebol assim como a defesa vence no futebol, como os New England Patriots provaram outra vez naquele ano no Super Bowl. Os fãs do esporte de New England estavam fora de si. Apesar de tudo que eu sabia sobre o mundo ser uma ilusão, era um deles. Eu estava sendo normal. Quando o último arremesso do campeonato foi rebatido de volta para o monte do arremessador e a bola foi lançada para a primeira base, mais do que um mero jogo foi concluído. Foi o fim de uma era, ou, como eu poderia ter brincado com Arthur Pruchard, o fim de um erro. Nunca tinha sido uma maldição. Eles tinham perdido porque tinham perdido e tinham vencido porque tinham vencido.
O jogo naquela noite foi em St. Louis. Estava assistindo em casa, no Maine, quando arrumava minhas coisas para voar para o Texas. Quando o momento histórico para a nação Red Sox veio, dei um pulo e gritei: "Sim, sim!" Fiquei emocionado enquanto observava as imagens que estavam sendo exibidas na rede nacional de TV, mostrando a alegria dos jogadores e também os fãs celebrando nos bares nas ruas de Boston. Aí meus pensamentos se voltaram para meu pai. Lembrei-me de que quando tinha 6 anos de idade e meu pai levou meu irmão Paul e eu ao parque Fenway pela primeira vez. Não há nada como memórias de infância do The Green Monster no campo do lado esquerdo e a batida de um bastão contra uma bola de beisebol. Ir ao Fenway é um rito regional de passagem que foi transmitido de geração em geração. É aquilo que os sonhos de infância são feitos. Agora, em uma noite que a Nova Inglaterra nunca esqueceria, eu me uni ao meu pai, ao nível da mente, e disse: "Isso é para você, pai. Sei que estava assistindo comigo." Foi no dia 2 de novembro, a noite da eleição presidencial, que Arthur e Purchá apareceram mais uma vez. Fui eu que falei primeiro. Gary: "Você me pegou, Purchá. Estava esperando uma boa surpresa, mas não aquela." E a Purchá: "Essa é uma das razões pelas quais não falamos muito sobre seu futuro, Gary. Não só não queremos privá-lo das suas oportunidades de perdão, mas pode haver surpresas feitas também. Isso é dualidade. Você recebe antes, ambos, o bom e o ruim." E o Gary: "Bom, fiquei exausto. Fiquei com um sorriso permanente no meu rosto durante 6 dias. Quando fui ao Texas, alguns leitores do meu livro me levaram para jantar. Eu me senti como se estivesse fazendo algo para celebrar. Nunca tinha visto cascavel frita no cardápio antes. Assim, pedi um pouco e comi. E tinha gosto de frango. De qualquer forma, tenho me divertido muito essa semana." Um fã de beisebol e leitor do desaparecimento me mandou um e-mail agradecendo a mim por perdoar o Red Sox no livro para que eles pudessem afinal vencer. Você se lembra de quando eu disse: "Qualquer time pode ter um mau século"? Agora, tudo o que temos que fazer é levar o White Sox e os Cubs a vencerem, e depois podemos retirar aquela frase. E o Arthur: "Coisas mais estranhas do que isso já aconteceram." E a Purchá: "Aproveita, irmão. Então você voltou de viagem ontem e foi votar hoje?" E o Gary: "Sim, acho que vocês não vão me contar o resultado, não é?" E a Purchá: "Bem, talvez sim, talvez não." E o Gary: "Certo, vou moderar a isca. Carrie vai vencer." E a Purchá: "Bem, sim e não." E o Gary: "Vamos lá, o que isso significa?" E a Purchá: "Não disse isso para parecer cínica, mas apenas para lhe dar alguns fatos para você perdoar no sonho. Desde os anos 80, se um democrata quer ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele ou ela tem que vencer por pelo menos 2 milhões de votos. Isso é assim porque, por todo o país, os candidatos democratas são ludibriados de forma rotineira em pelo menos 1 milhão de votos e com frequência 2, em cada eleição nacional. Desta vez não será diferente. Se alguém vencer por uma margem confortável, como Bill Clinton fez, então sim, um democrata pode ser eleito presidente. Mas, hoje em dia, pode esquecer a ideia de um democrata vencer por pouca diferença. Se ele vencer ou ela vencer mesmo por poucos votos, será porque na verdade venceu por muitos mais do que a contagem mostra. E o Gary: "Você está me dizendo que Bush vai vencer outra vez essa noite, mas que, se cada célula lançada nos Estados Unidos fosse contada de modo justo, ele não venceria?" E a Purchá: "Sim, sinto muito. É claro que muito disso vem do racismo. 1 milhão de votos negros são descartados na América a cada eleição nacional. E existem inúmeros truques que são usados, numerosos demais para serem mencionados neste momento, enquanto as pessoas estiverem dispostas a permitir isso. O único recurso para o seu partido político favorito será vencer as eleições por alguns milhões de votos. Ainda
pode parecer apertado, mas eles pelo menos vão vencer. Você vai perceber que em Ohio as enquetes vão mostrar que Kerry venceu, porque as pessoas que respondem a elas vão ingenuamente presumir que seus votos serão mesmo contados, mas Kerry vai ser ludibriado em 3% dos votos lá, e Bush vai vencer entre os votos que são contados de verdade. E o Gary? Você está me dizendo que o resultado das nossas eleições já está determinado? Isso é uma merda. E eu, que estava tão feliz por causa dos Red Sox. E o Artem, tenha bom ânimo, irmão. Não existe mundo, lembra? Bom, vamos fazer uma pausa aqui. Exatamente o que está acontecendo agora aqui no Brasil neste momento. Eleições e as pessoas não estão felizes com o resultado. E tudo o que a gente precisa lembrar é tenham bom ânimo, irmãos. Não existe mundo, lembram? E também, quem é o inimigo? Somos nós mesmos. Voltando para o livro, o Gary fala: você sabe, estou mesmo sentindo isso boa parte do tempo, quando há algo a ser perdoado. É como se tudo o que tivesse que fazer é me lembrar disso. Não há mundo. Então toda a verdade me vem à cabeça, mas não em palavras. O pensamento precipita uma experiência. E a puxar. Como você disse quando o Red Sox venceu, sim, é isso. É assim que acontece conforme você progride nesse caminho. Você se torna tão bom em perdoar que começa a ficar cada vez mais fácil. Os pensamentos da mente certa disparam a experiência da verdade em você. Não teria falado sobre a eleição essa noite. Em primeiro lugar, se não soubesse que você estava pronto para perdoá-la. Está pronto, não é? E o Gary? Sim, estou. Quero dizer, como posso levar George Bush a sério de qualquer forma? Olha para ele não é real. É como um garoto propaganda feito de um recorte de papelão para a corrupção corporativa. Na história do sonho, eles mandaram Martha Stewart para a cadeia por muito menos do que o tipo de informações privilegiadas da Bolsa de Valores que ele usou quando seu pai era presidente. E em vez dos que não têm costumeiros, ele fez uma brincadeira em público de que sua base política consistia dos que têm e dos que têm ainda mais. É uma tremenda gozação esse cara ser presidente. Até pouco tempo, eu me esqueci de rir. Pensei que ele fosse real, mas não é. Eu me predispus a odiar esse cara, e agora posso ver que ele nem está lá. É tudo um truque. Eu o inventei para que ele pudesse ser o culpado, e não eu. Ele é um bode expiatório, mas se eu o liberar, estarei livre. Abre uma aspas. Façam isso aqui no Brasil, independente do lado que você está, porque é só isso que a gente tem que fazer, gente. Fecha aspas, vamos continuar. E o Artem, nada mal para um comedor de cascavéis, e muito em harmonia com o que J diz aqui, em seu curso. Uma questão simples, entretanto, ainda permanece e necessita dar uma resposta. Gostas do que fizeste? Um mundo de assassinato e ataque, através do qual teces o teu caminho tímido através de perigos constantes, solitário e assustado, esperando que no máximo a morte se devore um pouquinho mais para levantar-te e desapareceres. Tu inventaste isso. É um quadro do que pensas que és, de como vês a ti mesmo. E só depois de o ego estar desfeito o suficiente para que você pode olhar para trás e ver o quanto o sistema de pensamento dele era maluco. É por isso que J também diz isso. Não podes avaliar um sistema insano de crenças estando dentro dele. Seu escopo exclui isso. Só podes ir além dele, olhar em retrospectiva de um ponto onde a sanidade exista e ver o contraste. Só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. Não podes avaliar um sistema insano de crenças estando dentro dele. Seu escopo exclui isso. Só podes ir além dele, olhar em retrospectiva para um ponto onde a sanidade existia e ver o contraste. Só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana.